Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no Salmo 86. Salmo de número 86. E nós vamos fazer a leitura deste salmo de forma responsiva. Salmo de número 86. Súplica e confiança, uma oração de Davi, Salmo 86, leitura alternada da palavra do Senhor. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, este é o mês de setembro, e eu creio que todos têm acompanhado aí na mídia a campanha que tem sido realizada pelo Ministério da Saúde, chamado Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, nós sabemos que é um mês onde se trabalha várias entidades de saúde, principalmente saúde mental, trabalham para a prevenção do suicídio, que é o autoextermínio, que é a pessoa se matar. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016, 11.433 pessoas acabaram com a vida só no Brasil. Nos Estados Unidos, para comparação, em 2017 foram 47 mil suicídios. Entre os anos 2000 e 2016, pouco mais de 2 décadas, a taxa de suicídio no Brasil aumentou em 73%. Em 73%. Meus irmãos, esse fato trágico, ele também não ocorre só lá fora, lá no mundo, mas com mais frequência, cada vez mais frequência, no meio cristão. Essa semana mesmo que se passou, foi noticiado e compartilhado nas redes sociais que
que um pastor de 30 anos, lá da Califórnia, nos Estados Unidos, ele cometeu suicídio. Ele deixou esposa e 2 filhos. E o mais trágico disso é que no mesmo dia, à tarde ou de manhã, ele tinha feito um ofício fúnebre de uma irmã da igreja que havia também cometido suicídio. E à noite, ele cometeu suicídio. Meus irmãos, o suicídio, ele é resultado, muitas vezes, dos dramas humanos, da depressão, da dor, do sofrimento, das perdas, dos diversos problemas de saúde, que levam, às vezes, as pessoas ao desespero e a esse final trágico. Muitos, nós sabemos que estão emocionalmente doentes, às vezes nas próprias igrejas. E há uma busca, é claro, de explicações e de soluções para tudo isso, para essa tragédia. É claro que, amados irmãos, a explicação, ela está na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tudo isso é resultado do pecado. Não é que aqui o fato é que a pessoa pecou de alguma forma para chegar a essa situação, mas o pecado que atingiu toda a humanidade e que fez com que nós vivamos num mundo atingido pelo pecado e que nós, como pessoas pecadoras, nós vamos também ser enfermos, adquirir enfermidades não somente físicas no corpo, mas enfermidades da alma, enfermidades também no coração. E a solução está na palavra de Deus. A solução para tudo isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vemos, irmãos, consultórios de psicologia estão cheios, mas as igrejas bíblicas que pregam o evangelho verdadeiramente, muitas vezes vazias. Os livros de autoajuda, eles são devorados aos montes pelas multidões, mas a Bíblia, às vezes, ela é esquecida, é relegada ao segundo plano. Às vezes, mensagens que agradam são populares, mas pregações que chamam ao arrependimento são muitas vezes desprezadas. Às vezes, irmãos, nós corremos para os médicos, tomamos remédios, mas nós não nos apressamos da mesma forma para a oração, para a busca da solução em oração. O fato é que muitas vezes nós temos deixado de lado ou minimizamos aquilo que pode nos ajudar a enfrentar as adversidades que enfrentamos na alma, as feridas do coração. Muitas vezes nós estamos deixando de consultar a Bíblia seriamente, profundamente, como um bálsamo que ameniza e cura as feridas da nossa alma. Às vezes, irmãos, tristemente, temos abandonado a vida de oração como um tratamento para a alma. Às vezes preferimos algo novo, queremos inventar soluções, buscar soluções para velhos problemas nossos do homem, mas que hoje são revestidos de novas roupagens. O estresse, a depressão, isso não é novo, pode ter crescido, mas não é novo. Quando nós acompanhamos a leitura dos Salmos, a gente vê muitas vezes servo de Deus em estado de depressão, em estado de desespero até mesmo, se apegando a Deus. Meus irmãos, não se trata de inventar a roda novamente, mas é de fazê-la girar. Então a oração, meus irmãos, ela é um lenitivo para a alma tribulada, para a alma ferida, que é pressionada, que é profundamente machucada pelas adversidades, pelas pressões da vida. E a oração, ela é mais do que uma atitude. Não é somente a oração em si, participar de uma reunião de oração, orar em casa, mas a oração, ela é um estado total de dependência de Deus. Ela é um meio de nós aliviarmos as tensões. Ela é um relacionamento. O Salmo 86 é uma oração. Esse salmo que nós lemos, essa oração aqui é a oração do aflito. É a oração do aflito, é a oração do necessitado. Essa oração é a nossa oração. É a nossa oração.
Irmãos, o livro dos Salmos é maravilhoso, assim como todos os demais livros das Escrituras, é o maior livro das Escrituras. E o Salmo, ele é uma coleção de cânticos, e alguns em formas de oração, ou oração em forma de cânticos. E uma das verdades que você vai encontrar na maioria dos salmos, ou em quase todos, é que Deus, ele protege e resgata os justos quando eles padecem necessidades. Os salmos, eles não apenas informam, mas eles são as composições com forte conteúdo emotivo, são expressões da alma do adorador, da alma do salmista. O salmista, inspirado por Deus, ele se derrama diante do Senhor nessas palavras maravilhosas que nós encontramos. Aqui ele se despe totalmente de tudo aquilo, meus irmãos, que é exterior, e ele derrama a sua alma, a profundidade da sua alma diante de Deus. Os Salmos, meus irmãos, ele apresenta uma teologia relacionada à vida prática, é a vida do salmista, é o dia a dia, é aquilo que ele estava sofrendo, é aquilo que ele estava encarando, os perigos, as adversidades. Comentarista Alan Herman, falando sobre os Salmos, ele diz que os Salmos nos mostram a verdadeira natureza da oração. A verdadeira natureza da oração. Quer aprender a orar? Leia Salmos. Veja o que eles são. Ele diz que o próprio ato de orar a Deus é um reconhecimento de quem Ele é, aquilo que os Salmos apresenta, a grandeza de Deus. Meus irmãos, a humildade, ela é marcada, ela é a marca da oração nos Salmos. Quando os salmistas, né, são vários que escreveram, incluindo Davi, eles clamam pela intervenção de Deus. E o Salmo 86 não é diferente. É um salmo de lamento. É um salmo onde ele chora a sua dor, o seu sofrimento, o perigo. E nesse tipo de salmo, o escritor, de forma honesta, ele fala a Deus sobre os segredos do coração angustiado, com medo, amargurado. O salmo é uma súplica, irmãos, por salvação da situação dramática e para que Deus vingue os inimigos, que também são adversários de Deus. E cada versículo do Salmo 86, ele está fundamentado no Antigo Testamento. Ele repercute o conhecimento de Deus que o salmista tinha em todo o Antigo Testamento. Isso nos mostra que o conhecimento da palavra, ele fundamenta a oração e a adoração. Oramos melhor, oramos, meus irmãos, de uma forma mais apurada quando nós conhecemos a palavra. Esse salmo, nós não sabemos exatamente qual que era a natureza da aflição do salmista. Talvez poderia ser uma trama que os seus inimigos estavam tendo com ele, seja externo ou interno, inimigos que tentavam a sua ruína como rei, a destroná-lo. Nós não sabemos qual a situação que Davi enfrentava. Mas se você estudar esse salmo, você vai ver que aqui, o que ele estava sentindo, o que ele estava padecendo. Aí a gente pode fazer uma lista. O salmo fala, meus irmãos, aqui, essa experiência de Davi, a vivência dele, que ele estava aflito. Davi diz que ele estava necessitado. Davi diz que aqui que ele teme pela própria vida dele. Ele estava em perigo, ele estava em sofrimento, ele estava enfrentando a tristeza, ele tinha a impressão que as suas orações não eram ouvidas. Ele estava angustiado, ele estava desorientado. Ele estava cercado por ímpios, por pessoas que iriam destruí-lo. Ele estava sem forças, ele se sentia desamparado. Tudo isso, meus irmãos, estava ali naquela vivência, nessa vivência de Davi, nesse salmo. E ele confessa isso ao Senhor, ele fala disso para o Senhor. Então, nesse salmo, nós podemos aprender a direcionar, irmãos, a nossa vida e a nossa oração, para nós sermos libertos da aflição, para nós sobrevivermos em meio ao desespero e para nós enfrentarmos as dores e as feridas da alma que muitas vezes nós trazemos na nossa existência. Essa é a oração do aflito. Essa é a minha oração, é a sua oração. E o que é essa oração, meus irmãos? Primeira coisa, essa oração é uma oração de súplica.
é uma oração de súplica. O próprio título em negrito fala sobre isso, e a composição, os pedidos que nós temos aqui mostra que isso é uma oração de súplica. A súplica, ela não é uma oração protocolar, ela não é uma oração informativa, ela não é algo que é feito sem atenção ou de forma mecânica, de qualquer maneira, não. A súplica, ela é uma busca. A súplica é o derramar do coração com insistência diante do Senhor, em profunda sinceridade, em meio à realidade da dor e do sofrimento. A súplica, irmãos, é o pedido da criança desesperada e desamparada ao Pai amoroso. A súplica é isso. E aqui nós vemos que essa é uma busca de Deus na aflição e na necessidade. É o que o versículo 1 e 2 falam. Ele, o salmista, confessa a sua profunda necessidade pessoal. Davi, meus irmãos, reconhece que ele é incapaz, mas também reconhece a fonte da força dele, que é Deus. Ele estava necessitado, ele estava aflito, e ele fala isso diante de Deus. Ele não tem vergonha de expor isso. É uma busca pela verdadeira alegria. No versículo 4 ele fala isso. Ele queria ter a sua alegria restaurada. Ele pede alegria a Deus. Ele pede a Deus que o faça feliz. A súplica, meus irmãos, com certeza, quando nós suplicamos ou devemos suplicar a Deus, é para que Deus ele esteja restaurando a nossa alegria. Às vezes, quantas vezes a tristeza vem e nos abate, e nós tentamos nos erguer, vem novamente e nos joga por terra, e a nossa alegria ela é dizimada, e aí então o servo do Senhor pede: Senhor, me alegra novamente, me dá sentido para me alegrar, mas uma alegria verdadeira, não uma alegria passageira. Essa oração é uma súplica, porque, meus irmãos, é uma busca constante pela compaixão de Deus. Você vai ver essa palavra aí nos versículos 3, 15 e 16. Um Deus compassivo. É a busca dele pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus é a simpatia, é a compreensão pelo sofrimento do outro, acompanhado de um desejo de minimizar essa dor. E aí então o salmista busca isso. Senhor, tem compaixão do teu servo, tem compaixão de mim, compadece de mim. É uma busca, meus irmãos, pela atenção de Deus. Pela atenção de Deus. E o que é isso? No versículo 6, ele diz: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No versículo 1 ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Parece um contrassenso teológico que Davi escreve aqui, porque parece que ele diz que Deus não estava ouvindo, que Deus estava insensível, que Deus não sabia do sofrimento dele. Ora, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, certamente ele sabia. Mas isso aqui é a dor do salmista, é a impressão que ele tinha, porque a dor muitas vezes, irmãos, ela destrói a nossa teologia, ela joga por terra. E aí nós precisamos nos erguer novamente e clamar ao Senhor. Mas a teologia está certa. Nós que muitas vezes pela nossa dor, nós somos embaçados. Às vezes por uma falsa impressão que Deus não está ouvindo, que Deus não está atento, que Deus está ocupado demais, está resolvendo muitos problemas, e nós estamos à mercê da dor, do sofrimento, de todo tipo de problema. Essa é a dor do salmista. Mas ele coloca isso na sua súplica, e Deus não fica indignado contra ele. Tanto é que está aqui nas Escrituras, tanto é que é uma oração válida na palavra do Senhor. A súplica, meus irmãos, é uma busca pelo livramento em meio à perseguição dos inimigos. A gente vê Davi falando aqui dos inimigos, não somente nesse salmo, mas em outros, porque Davi enfrentava inimigos externos e internos. Eram filisteus, eram outros povos que queriam acabar com Israel, destruir Israel, tinham ciúme de Israel, queriam pulverizar o povo de Deus. Haviam inimigos internos. Davi, dentro da sua família, teve inimigos. Assim também o cristão, ele tem inimigos internos e externos. Inimigos externos, nós vemos o mundo, Satanás, que procura nos afastar de Deus, e o inimigo interno é o pecado, a nossa carne, a nossa inclinação para as coisas que não agradam a Deus, e que estão
constantemente e de forma implacável nos atacando. E isso gera dor, sofrimento. Isso gera, meus irmãos, verdadeiras feridas na alma. E Davi pede, é a súplica dele: Senhor, faça vingança contra os meus inimigos, que são inimigos de Deus. É uma busca da força em meio à fraqueza. O versículo 16 diz aqui: volta-te para mim e compadece de mim, concede a tua força. Davi enfrentava tantas provações que parecia que ele, um rei poderoso, um guerreiro experiente, um homem que desde a sua juventude enfrentou leões, ursos, para preservar o seu rebanho, ele estava sem forças. E assim também é, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós lutamos, nós nadamos contra a correnteza e chega uma hora que, cadê as forças? Não encontramos de onde tirar. E aí então entra a súplica: Senhor, concede-me força. É o que a súplica de Davi faz. É a busca de salvação em meio ao grande perigo. Ele pede: salva-me, Senhor. A salvação aqui em grande perigo. Pensa em alguém que está afogando. Alguém que está ali, não sabe nadar, está afogando, ele quer ser salvo, ele quer que alguém jogue alguma coisa para ele se agarrar, ele quer que alguém pule ali para salvá-lo, porque ele não tem condições. Essa é a súplica, é a oração, é um pedido de salvação, é um pedido que Deus venha ao nosso socorro. A súplica, meus irmãos, como diz o versículo 17, é uma busca dos sinais da graça de Deus em meio à desesperança. É algo que aponte uma esperança, porque às vezes os dias são tão difíceis, são tão complicados, que nós precisamos de uma luz de esperança. Aqui é uma fagulha de luz em meio às trevas. Ele queria ver isso. É uma ponta do céu azul no meio do olho do furacão. Eu quero ter um vislumbre de que algo pode ser direcionado e que aquilo ali, essa dor vai acabar. A súplica, meus irmãos, é isso. E aqui, Davi ora, suplicando ao Senhor. Veja que a súplica, ela é uma oração profunda, uma oração humilde, uma atitude, meus irmãos, de extrema dependência de Deus. É lançar a nossa dor aos pés daquele que enfrentou toda a dor na cruz do Calvário. A súplica é isso. Isso aqui é a expressão do sofrimento. Isso aqui, meus irmãos, não é feito, a súplica não é feita para impressionar a Deus. Eu vou suplicar, eu vou fazer e tal, e Deus vai mover o coração. Não é isso. Porque isso aqui é um relacionamento sincero diante de Deus, onde nós nos lançamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu sofro, dói, isso está doendo demais, eu dependo do Senhor, eu careço do Senhor. A oração do aflito, meus irmãos, é uma súplica, não é algo para informar a Deus, não é algo para, de forma protocolar, como eu farei, vou orar porque pediram para orar, ou eu tenho que orar e tal. Não, a súplica é algo profundo, é o nosso atestado de fracasso pessoal e a nossa extrema dependência de Deus. Irmãos, nós temos que usar mais isso na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos as adversidades, lutamos, corremos de um lado para o outro, queremos resolver as coisas e tudo, e a oração, essa súplica, às vezes ela fica em segundo, terceiro lugar, e só quando a coisa está difícil demais é que nós às vezes nos despertamos para essa realidade. Mas não é assim, é a primeira coisa a se fazer. Então a oração do aflito é uma oração de súplica, mas também é uma oração confiante. É uma oração confiante. A oração confiante que Davi expressa aqui não é uma oração que determina a Deus o que Deus tem que fazer, não. Não é isso. Eu determino, eu mando. Não é nada disso a oração confiante. A oração confiante que Davi expressa aqui é uma oração que olha com convicção para o caráter de Deus. Olha para quem Deus é. Veja que esse salmo, como eu falei no início, ele é uma expressão, todos os versículos, eles ecoam no Antigo Testamento inteiro. Ou seja, se você pegar qualquer versículo, você vai em outros livros, você vai encontrar ali as verdades que estão relacionadas aqui.
Por quê? Porque é uma oração de confiança. Aqui, meus irmãos, Davi, ele entende que o amor, a compaixão, a graça e a fidelidade de Deus nos dão esperança, que Ele vai nos ouvir, baseado no seu caráter. A oração, meus irmãos, é uma atitude centrada não em nós mesmos, mas em Deus. Como que começa a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai nosso, que estais nos céus. Não começa, Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me vendo, eu sou assim. Não começa falando de mim, começa falando de Deus. E Davi faz isso. Davi fala de Deus, Davi lembra quem Deus é, Davi dialoga com Deus, não informando a Deus aquilo que ele é, porque Deus sabia. Mas Davi relembra isso na sua oração, porque Davi tinha convicção do caráter de Deus. Essa oração do aflito, meus irmãos, não é centrado tanto na nossa dor, mas é centrado naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará. É centrado nisso. Naquilo que Deus é, fez, faz e fará por nós, em nós e através de nós. É centrado nisso. É nele. A grandeza de Deus, ela nos afasta de outros deuses, entre aspas, e nos leva a buscar somente em Deus e somente nele a resposta para as nossas necessidades. É oração bíblica, é oração que é orientada, meus irmãos, pela meditação sobre Deus. Isso produz fé, isso gera confiança. E aqui nós temos a descrição. É uma confiança naquele que é Senhor. Davi, ele fala aqui que Deus é o Senhor, é uma oração de um servo. Davi é um servo que tem um compromisso, um pacto com Deus, e aí ele entende o seguinte: olha, eu sou servo, Ele é Senhor, por isso Ele vai me proteger. Ele tem confiança nisso. É uma confiança na bondade de Deus. O versículo 5 fala disso. E a bondade de Deus, meus irmãos, é a disposição da boa vontade de Deus, de uma forma ativa, presente na vida daqueles que são necessitados. É Deus exercendo o seu amor. Deus é bom. Deus é completamente bom, totalmente bom. Em todos os momentos, Deus não deixa de ser bom. Se a gente quer falar de algo que é bondoso, de algo que resume a bondade, é Deus. E Davi tinha certeza disso. Ele experimentou isso em toda a sua vida. A confiança que Davi tinha era na compaixão de Deus. Deus, meus irmãos, Ele se compadece dos seus servos como o pai se compadece de um filho, porque Ele conhece as nossas fraquezas. O que o Salmo 103, 13 e 14 nos diz? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Somos pó. Então aqui, a confiança de Davi é o quê? Que Deus é um Deus compassivo. Ele é um Deus cheio de graça. É um Deus que se compadece. É uma confiança, meus irmãos, que Deus responde a oração. Olha aí o versículo 7, ele diz: no dia da minha angústia eu clamo a ti. Por quê? Porque me respondes. Olha só a confiança desse servo do Senhor. Ele ora numa situação de angústia, ele clama ao Senhor, mas ele fala: eu estou clamando a Deus no dia da angústia. Sabe por quê? Porque Ele me responde. Aqui nós vemos que é uma fé genuína por parte de Davi. E na experiência da vida dele, quantas vezes Deus o respondeu? Quando ele lutou, por exemplo, ali contra Golias, ele não tinha ali, meus irmãos, humanamente falando, nenhuma chance de vencer, mas Deus foi com ele. Deus respondeu a oração dele e ele venceu. Tantas outras vezes, em perigos, situações adversas, Deus responde às orações dos seus servos, da forma dele, da maneira dele, mas ele responde. Ele responde. Essa é a confiança que nós devemos ter. A oração do aflito é uma oração cheia de confiança no caráter de Deus. A confiança também num Deus que, segundo o versículo 8 do texto que nós lemos, Ele é incomparável, Ele é insubstituível, Ele é inigualável. Esse é o Deus. O salmista, meus irmãos, ele não via outra solução para o problema. Ele falou: não tenho outra solução.
para o problema, para a sua existência, a não ser Deus. E não há substitutos para Deus nas adversidades. Deus, meus irmãos, é a solução definitiva e completa, porque não há ninguém como Ele, não há ninguém como Deus. Deus resolve o problema de uma forma completa, porque Ele é incomparável, Ele é insubstituível, Ele é inigualável. E Davi confiava nesse Deus, dessa maneira, com esse caráter. A confiança num Deus que é soberano, versículo 9, ele fala a respeito disso. É o governo de Deus que contempla não somente os grandes movimentos da história, mas cada nuance da sua vida, da minha vida, da vida da nossa família. Irmãos, Deus, Ele tem cuidado e Ele administra os grandes eventos da história, os movimentos de todos os astros, tudo está debaixo do controle de Deus, mas Ele também vê cada nuance das suas decisões, das suas adversidades, do seu problema, porque essa é a história também do propósito de Deus, do plano de Deus. A minha, a sua história faz parte da história que Deus estabeleceu, a história do povo de Deus. Então Davi tinha essa confiança num Deus soberano, a confiança num Deus grandioso e poderoso, como nós lemos aí no versículo 10, é o Deus altíssimo, é o Deus infinito, é eterno, nem os céus dos céus podem conter sua presença, como escreve o filho de Davi, Salomão, posteriormente. Ele é maior, meus irmãos, do que o universo. O poder de Deus nós sabemos que é ilimitado, e aí nós podemos dizer e confiar que o que Ele quer, Ele faz. O que Ele deseja, Ele realiza. O que Ele planeja, Ele executa. Assim é Deus. Esse Deus descrito aqui, Ele é o seu Senhor. Esse Deus descrito aqui, Ele é o seu Pai. Esse Deus descrito aqui, Ele é o seu Deus. É desse Deus que nós estamos falando, do mesmo Deus de Davi. Não tem outro, não há outro Deus a não ser esse. Esse é o mesmo Deus. A confiança num Deus, meus irmãos, que é misericordioso, como diz o versículo 13. Deus age na miséria humana. Deus vai lá na miséria humana e Ele age. É o rei que estende a sua mão para o mendigo, de forma graciosa. É o soberano que vai lá com toda a sua majestade e abraça o servo de forma amorosa. Esse é o Deus misericordioso que nos acompanha até os portais da morte. Esse é o Deus misericordioso que é o vencedor da morte. E Davi tinha confiança nesse Deus misericordioso. Na sua oração ele demonstra isso. A confiança em um Deus gracioso, o versículo 17 diz: mostra-me um sinal do teu favor ou um sinal da tua graça. Meus irmãos, a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus é revelado nas ações de Deus durante a história, livrando o seu povo, abençoando o seu povo, sendo paciente e longânimo com o seu povo. É a graça de Deus para alguém que não é merecedor, mas Deus sempre exercendo a sua graça. E Davi tinha consciência disso. Davi cria nisso, num Deus que é amoroso, num Deus que demonstra o seu amor através das expressões que ele usa aqui no versículo 17, no final: pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas, me ajudas e me consolas. Deus é o nosso ajudador, é o nosso consolador, Ele é presente, meus irmãos, em nossas vidas. A solução virá, seja do mar que se abre, como nós vemos lá quando o povo foi livrado do exército de Faraó, ou seja, na presença dele, na presença consoladora dele, na masmorra, na prisão, lá com o apóstolo Paulo, lá em Atos 23, quando ele se põe ao lado de Paulo e diz: coragem, coragem. De um jeito ou de outro, Deus, Ele vai exercer o seu amor para conosco, porque Ele é um Deus de amor. Então, meus irmãos, a oração do aflito é uma oração de confiança, é uma oração de fé, e a oração de fé não é para qualquer um. A oração de fé, ela não é a fé na oração, ela é a fé no Deus a quem nós clamamos em oração.
A fé não é para qualquer um, porque a oração de fé não é para qualquer um, porque a oração de fé é para quem conhece o seu Deus, conhece a Deus. E o que mais nos ajuda, irmãos, no sofrimento, é saber que Ele está ao nosso lado. E Paulo tinha isso em mente quando ele escreveu lá em Romanos 8:31, quando ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, e quem será contra nós? Então essa é a confiança que nós temos que ter. Quando vem o sofrimento e a dor, a nossa tendência, a nossa fraqueza é sempre olhar para tudo isso, para a tragédia, para tudo que vem. Mas nós temos que pensar no Deus que nós servimos, no caráter desse Deus, como Davi fez aqui. E é interessante, irmãos, todas as vezes que o povo de Deus, ele estava passando por adversidades, a primeira atitude de Deus nem tanto é explicar para eles porque eles estavam passando, não era nem muitas vezes imediatamente ir lá com a solução, mas era sempre se apresentar para o povo de uma forma clara, inequívoca. Assim foi com Jó. Jó sofreu tudo aquilo, e Deus então aparece a Jó naquele redemoinho, e Deus então revela a Jó quem ele era: o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lá em Apocalipse, quando a igreja estava sofrendo perseguição, quando pessoas estavam sendo mortas, quando João foi desterrado para a ilha de Patmos, ele tem a visão de quem? Ele tem a visão de Deus, do Filho do Homem, de Jesus glorificado. Quando lá em Isaías, a nação está em crise, o rei morre, Isaías está ali pensando sobre a sua própria vocação. Quem que Isaías vê? Ele tem uma visão do alto e sublime trono de Deus. Ele tem uma visão dos anjos clamando uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus, ele se apresenta e ele diz: olha, o problema não é o problema em si. A solução para o problema não é que você se livre desse problema. A solução plena para o problema é que você me conheça, e que você saiba quem eu sou, e que nisso você confia e descanse nisso. É assim que Deus age. Essa oração, irmãos, é a oração do aflito, e a oração do aflito é uma oração confiante. Mas em último lugar, é uma oração piedosa. É uma oração piedosa. A oração, ela não transforma a Deus, porque Deus, ele é imutável. Mas a oração deve nos transformar. Ela deve nos transformar. E quanto mais eu oro, mais eu preciso ser transformado. Porque a oração, meus irmãos, a oração sem compromisso de transformação é egoísmo humano. Nós não podemos clamar a Deus, nós não podemos clamar ao Senhor: Senhor, socorre-me, e tapar os ouvidos às suas palavras. E aqui, quando Davi fala da piedade, ele fala que ele é piedoso. Piedoso é aquele que se inclina para uma vida de dedicação a Deus, é a busca por santificação. Aquele que se inclina para uma vida de dedicação a Deus e busca por santificação. No versículo 2 ele diz: eu sou piedoso. Não é que Davi estava sendo arrogante aqui, não. Davi sabia que, pela graça de Deus, ele não tinha quebrado a sua aliança com Deus, embora ele fosse pecador. É um coração íntegro. E esse coração íntegro leva a reverência ao caráter de Deus, como nós vimos anteriormente, ao compromisso de louvar e de ser íntegro na presença do Senhor. A piedade, meus irmãos, ela se revela na oração. Versículo 4, elevar a alma é sinônimo de oração. E ciente das suas limitações e fraquezas, o salmista eleva a sua alma, apresenta suas lutas ao Senhor em oração. Oração é uma atividade da alma. A piedade é orar. Piedade é servir. Veja que, se você olhar aí o texto, você vai notar que a palavra Senhor aparece 11 vezes. 11 vezes neste salmo. Nos versículos 2, 4 e 16, o salmista se identifica como servo.
Ele fala até filho da tua serva. E aqui ele está se referindo ao favor especial de Deus na maneira de um servo que era nascido em casa, que receberia mais do que aquele que foi trazido de fora. Ou seja, ele é um servo especial de Deus. Ele foi chamado por Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que uma característica do incrédulo, do ímpio, é que ele não quer servir a Deus verdadeiramente. Ele não quer. Por isso que nós não podemos dizer em oração: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, me ajude, Deus, faça isso, Deus, eu preciso disso, sem ao mesmo tempo eu dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes nós só olhamos um lado: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu estou assim, mas quantos dizem na mesma toada e na mesma oração: eis-me aqui, envia-me a mim, eu me consagro ao Senhor, eu estou disposto a te servir, aonde o Senhor quer que eu vá? É uma oração de alguém que é piedoso, e Davi diz: eu sou servo do Senhor. E quando Davi chama Deus 11 vezes de Senhor aqui, se refere a Ele está dizendo: há um dono da minha vida, há um dono do meu tempo, há um dono do meu recurso, há um dono de tudo que há em mim, e esse dono é Deus, e a Ele eu tenho que servir. Piedade, meus irmãos, é procurar a glória de Deus, é procurar a glória de Deus, e Davi fala disso nos versículos 9 e 12, é aquilo que Paulo vai falar mais tarde lá, em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. O salmista aqui, ele já contemplava a glória futura de Deus na redenção de um povo proveniente de todas as nações através da pessoa de Cristo. Por isso que ele fala que as nações iriam se prostrar diante de Deus, mas ele não estava falando de um domínio político, ele estava falando do final dos tempos, quando representantes de todas as nações viriam e glorificariam o Senhor na vinda de Jesus. O Espírito Santo já faz ele escrever a respeito disso. Ou seja, ele almeja a glória de Deus, ele já pensa na glória futura de Deus, e ele almeja glorificar ao Senhor por toda a sua vida. E glorificar a Deus, meus irmãos, é viver, é realizar, é existir para ser instrumento da revelação do caráter de Deus. A oração do aflito é assim, é uma oração piedosa, porque ela busca a glória de Deus, ela quer glorificar a Deus, o anseio dele é viver para o Senhor. A piedade, meus irmãos, uma oração piedosa, é desejar, é andar, é buscar a verdade de Deus. O versículo 11, ele faz essa petição: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A piedade é isso, é você desejar, é você procurar andar, ou seja, viver, é buscar a verdade de Deus. É preciso querer, é preciso vivenciar, é preciso buscar a verdade. Hoje nós vivenciamos tanta mentira, tantas coisas erradas, tanta desorientação, e nós temos que ansiar, desejar a vontade de Deus. Isso é ser piedoso, é buscar realmente a verdade de Deus contida nas Escrituras. A piedade é temer a Deus, como o texto, o versículo 11 que nós lemos fala. Temer a Deus, meus irmãos, o que é isso? É ter a máxima consideração por tudo que Ele é, por tudo que Ele diz, por tudo que Ele faz. É ter medo. Temer é ter medo. Temer de quê? Temer de contrariar a Deus, de ofender o Senhor. Interessante que às vezes nós tememos os homens. O que os homens vão pensar de mim se eu fizer isso ou aquilo outro? Nós tememos os homens. Nós tememos às vezes perder a nossa felicidade pessoal. Nós tememos perder dinheiro. Nós tememos perder entes queridos. Mas muitas vezes não tememos desagradar a Deus. E a oração piedosa é alguém que clama pelo temor ao Senhor. E piedade é isso, é temer a Deus. Piedade é ser agradecido. Versículo 12, se você olhar e falar: e dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Ações de graça. A piedade é reconhecer, irmãos, que sem Ele nós não somos e não temos absolutamente nada. Tudo vem dEle, tudo pertence a Deus,
tudo, o nosso ar, o ar que você puxa, no qual você respira, os passos que você dá para sair aqui da igreja, para você vir. Essa noite que você vai ir para o seu lar, vai deitar na sua cama. Amanhã, quando você acordar e ir para o trabalho, tudo isso pertence a Deus. Tudo isso está no comando de Deus, porque se Deus não quiser, não acontece. Não acontece. É por isso que Tiago, ele nos ensina, olha, não fica dizendo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal, como se você fosse dono da sua vida e você tivesse controle sobre tudo, sobre todos. Você não tem. Diga, se Deus quiser, se Deus permitir, porque tudo pertence a Ele. E nós temos que reconhecer isso e agradecer por isso, agradecer a isso. Todas essas bênçãos, toda essa dependência que nós temos de Deus, isso é piedade, irmãos. E Davi, ele faz a oração piedosa, uma oração de compromisso, uma oração onde ele pede, ele reconhece, ele vê a sua dor, ele vê o seu sofrimento, mas ele vê a necessidade de estar mais próximo de Deus. E o que nos torna cada dia mais próximo de Deus? É claro que é a sua graça, mas Deus se agrada da nossa obediência. Deus se agrada da busca que nós fazemos em relação a uma vida mais santa, uma vida mais séria diante de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, no meio da aflição, do sofrimento, nós podemos nos esquecer e corremos desse risco de esquecer que a nossa maior necessidade é vencer o pecado. A nossa maior necessidade é nos relacionarmos com Deus de uma forma que agrada o Senhor. Essa é a maior necessidade que nós temos. Mas às vezes quando vem a dor, vem o sofrimento, vem a aflição, parece que isso vai diminuindo em nós. Como se nós tivéssemos licença para fazer o que quisermos da nossa vida. Eu estou sofrendo mesmo, Deus tem que dar um desconto. Não, a oração do aflito, ela vê esse compromisso com Deus e ela quer se comprometer com Deus em santidade, em vencer o pecado, em se relacionar com Deus de forma pura com o Senhor para agradá-lo. Meus irmãos, essa é a oração do aflito, essa é a nossa oração, é a minha oração, é a sua oração. E eu pergunto, qual que é a sua aflição? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua dor? Às vezes eu não sei, às vezes quem está do seu lado não sabe, às vezes até mesmo seu familiar mais chegado não sabe. Mas Deus sabe. E você pode fazer como o salmista, não para informar a Deus, mas para se derramar diante dEle, suplicar diante dEle, colocar diante dEle tudo aquilo que você tem passado, as feridas da alma, as feridas do coração. O que tem causado o seu sofrimento? Quais são as pressões emocionais que muitas vezes você tem enfrentado e tem te atormentado? Mas qual a solução que você tem buscado? Qual a solução? Você tem se encavernado em você mesmo? Você tem tomado atitudes que às vezes têm aliviado, tem sido um paliativo, mas você de fato não tem tratado dessa ferida que está aí, que está a cada dia mais sendo mais purulenta, mais apodrecendo. O que você tem feito? Ore ao Senhor, ore. Se você já tem orado, ore novamente, ore uma nova oração, faça uma nova oração, faça a oração do aflito. Imite aqui Davi, da forma que ele orou, releia esse salmo novamente, pense nele, ore ao Senhor. Ore uma oração de súplica, esvazie você mesmo da sua confiança em você, nos outros ou em qualquer outra coisa. Dependa de Deus, entregue-se ao Senhor plenamente, faça uma oração confiante. Não fique muitas vezes espantado pelo rosto horrível da dor e do sofrimento. Procure contemplar a face do Eterno. A face dele é maravilhosa. É linda, é bonita. Procure a face dele. Você vai ver muita carranca. Você vai ver no seu sofrimento muita coisa horrível. Mas busque a face maravilhosa de Deus. Faça uma oração piedosa. No meio da sua dor, do seu sofrimento,
Não se esqueça disso. A sua maior necessidade não é tanto você se livrar disso. A sua maior necessidade é Deus. É Deus. É o que Deus é o que Ele faz. O que Deus mais quer isso, é a nossa santificação. Meus irmãos, Deus, Ele nos basta. Ele é o suficiente para nós. Os servos de Deus entenderam isso no passado. Em meio a sofrimentos que a gente fica olhando, como que esses homens enfrentaram isso? Como que Paulo, um homem que descreve em 2 Coríntios um monte de situações adversas, apanhou, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi picado por animais, quase morreu. Era um homem odiado. Antes de chegar na cidade, as pessoas já odiavam a Paulo. Era um homem muitas vezes desprezado, perseguido dentro da própria igreja. Como que esse homem sobreviveu a tudo isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo, ele tinha Deus. Por isso que ele disse que para ele o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por isso que ele diz que quem vivia nele era Cristo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí então, meus irmãos, essas coisas ele enfrentou. Sofreu sim, chorou sim, mas ele enfrentou tudo isso. Então nós temos que entender que ainda não foi inventado e nem o será o melhor remédio para as dores da alma do que a palavra de Deus e do que a oração. Não há solução melhor, meus irmãos, para o desespero humano do que a esperança presente em um relacionamento com Deus Pai, com Deus o nosso Senhor. Por isso que nós temos que clamar hoje, agora: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-me a fazer a oração do aflito, a oração de Davi, a oração do Salmo 86. Que Deus nos ensine a orar, irmãos. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Pai amado, Deus de graça, ensina-nos a orar, ó Pai. Ensina-nos a orar, porque o Senhor conhece cada vida, cada coração aqui nessa noite. O Senhor conhece as dores da alma de cada um. O Senhor conhece o coração, muitas vezes transpassado pelas as adversidades, os questionamentos, as preocupações, as dúvidas, os traumas. O Senhor conhece. E, ó Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine a orar, a oração do aflito, uma oração a Deus que seja uma súplica proveniente do nosso mais profundo coração, da nossa alma, uma oração confiante no caráter majestoso do Senhor, uma oração piedosa, uma oração a Deus que não se esquece que a maior necessidade nossa é o Senhor, é nós caminharmos contigo em verdade, glorificando e exaltando o teu santo nome. Ó Deus, ensina-nos a orar, porque quantas vezes temos desprezado, ó Pai, a oração e a forma de orar. Ó Deus, nos ensina a orar, nos ensina, ó Pai, porque carecemos da tua ajuda e carecemos do Senhor. Abençoa cada um daqueles que aqui estão, derrama a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre a vida dos teus servos, sobre a vida de cada um dos nossos visitantes. Nós oramos em o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém.